Olá pessoal, espero que estejam bem. Vamos falar um pouco sobre algumas situações no século XX em que as pessoas com deficiência, como elas foram tratadas pelas outras pessoas, né? E no século XX nós temos alguns momentos bem importantes da história da sociedade, da relação das pessoas com não deficiência e as pessoas com deficiência. Para começar, no século XX, um momento triste, mas importante para a história, assim, de ser contado até para que não se repita, é o que os nazistas fizeram com as pessoas com deficiência, né? Foram as primeiras pessoas, os primeiros alvos dos nazistas foram as pessoas com deficiências físicas, intelectuais e sensoriais. Em 1940, em janeiro de 1940, os nazistas começaram um programa chamado Action T4, em que eles começaram a levar as pessoas com deficiências para pelo menos 6 centros próximos a Berlim, onde elas eram exterminadas em campos de gás. Por quê? Porque os nazistas, vocês lembram que eles se consideravam superiores a outras pessoas, não só aos deficientes, eles se sentiam superiores e aos ciganos, às pessoas pretas, aos judeus e judias. Enfim, o nazismo matou 6 milhões de pessoas. Mas eles começaram em janeiro de 1940 até agosto de 1941. Eles exterminaram aproximadamente 70 mil pessoas com deficiência. E lá por agosto de 1941, as pessoas que viviam em Berlim e nas proximidades desses centros de extermínio, elas começaram a sentir cheiros estranhos e começaram a se perguntar o que é que está acontecendo aí dentro. E foi aí que descobriram esse programa secreto do nazismo de matar que estava matando essas pessoas em câmaras de gás, né? As pessoas achavam que estavam indo ali tomar um banho, alguma coisa, o gás saía pelo chuveiro e matava essas pessoas. E quem que eram essas pessoas? Bom, eram pessoas que viviam com suas famílias, mas as famílias também eram nazistas, né? Porque não era só o Hitler nazista na Alemanha. Essas pessoas mandavam seus filhos e filhas com deficiência, também pessoas que viviam em hospitais. Vários diretores de hospitais em Berlim faziam listas das pessoas que viviam, que supostamente oneravam ali o Estado, eram consideradas um peso social, porque não eram pessoas produtivas, não eram pessoas que trabalhavam. Esses médicos fizeram listas, diretores de hospitais nazistas fizeram listas de quem poderia morrer em seus hospitais, essas pessoas eram levadas. E, claro, outras pessoas foram notando a ausência de doentes, religiosos, por exemplo, que frequentavam os hospitais. Cadê aqueles pacientes lá? E começaram a reclamar. Então, esse programa T4, ele acabou em agosto de 1941, mas as pessoas com deficiência continuaram a sendo exterminadas pelo nazismo até o final da guerra, da Segunda Guerra Mundial, em 1945. Há uma estimativa de que umas 300 mil pessoas morreram, pessoas com deficiência, né? Entre 1940 e 1945. Claro que assim, não simplesmente continuaram a ser mortos em câmaras de gás, mas o que era muito comum, o abandono, a morte por fome. Se vocês conversarem, isso não é só lá no nazismo, não. Se vocês conversarem com pessoas próximas, talvez vocês saibam de outras histórias, né? Bom, eu conversei com a minha mãe, ela me contou uma história muito triste de uma pessoa com deficiência que vivia na cidade dela e como essa pessoa vivia, né? Talvez seus familiares, vocês tenham outras histórias, outras memórias e histórias. Bom, uma coisa também que eles faziam no nazismo
e que a gente vai ver que acontece de novo em outros momentos, assim, são os experimentos. A relação da ciência com as pessoas vulneráveis, né, de maneira geral, em alguns momentos foi antiética, né? Então, no nazismo, essas pessoas sofreram, antes de morrer, muitas passaram pelos experimentos nazistas, né? Não foi só os nazistas que faziam experimentos durante a Segunda Guerra Mundial. Sabem que para o avanço da ciência, eles fizeram coisas terríveis, né? Na Alemanha, no Japão também. Durante a Segunda Guerra Mundial, o Japão fez testes com chineses, né? Terrível. Mas tem outros casos de violação de direitos humanos, tá? Vamos manter aqui esse recorte temático, que é de pensar as pessoas com deficiência. Ok? Daí acaba a Segunda Guerra Mundial, em 1948 tem a publicação, digamos assim, a criação da Declaração Universal de Direitos Humanos. Essa Declaração Universal de Direitos Humanos diz umas coisas básicas, como se as pessoas não soubessem antes que todas as pessoas que nascem têm direito à vida. Essa declaração diz que as pessoas são iguais, têm os mesmos direitos perante a lei. Nenhuma pessoa pode ser escravizada, nenhuma pessoa pode ser torturada. Tudo isso diz na Declaração Universal de Direitos Humanos. Ninguém pode ter uma detenção injusta. As pessoas têm direito à intimidade, têm liberdade de movimento, têm direito a asilo, a nacionalidade, matrimônio e família, têm direito às suas próprias possessões, à liberdade de pensamento, liberdade de expressão, direito de reunir-se em público, direito à democracia, segurança social, direito aos trabalhadores e trabalhadoras, direito à recreação, comida e alojamento para todos, direito à educação, enfim, direito a um mundo justo e livre. Eu vou mandar para vocês uma cópia. Eu tenho a Declaração Universal de Direitos Humanos resumida, vou mandar para vocês. Então, daí vocês pensam, nossa, quantas coisas horríveis aconteceram, né? Aconteceram mesmo, né? Camboja, década de 70, Ruanda, década de 90, Bósnia, década de 90, várias violações de direitos humanos. E um dos casos, é triste dizer, mas um dos casos de violação de direitos humanos que é bem triste, pesado e comovente, aconteceu aqui no Brasil. Entre 1930 e 1980, aproximadamente 70 mil pessoas morreram num hospital psiquiátrico, Hospital Colônia de Barbacena, no Rio de Janeiro. Eu não ia falar, né? Eu conversei com a professora Daniela, é a história, né? A gente tenta falar de coisas positivas. Mas esse caso em especial da Colônia Barbacena, Hospital Colônia de Barbacena, nos chama atenção porque na década de 70, pelo menos umas 140 crianças com deficiência foram levadas para esse hospital de Barbacena. Essas 140 crianças, elas viviam num hospital e esse hospital foi fechado na década de 70, que era o Hospital Oliveira, né, em Minas Gerais. E daí, com o fechamento desse hospital, essas crianças, entendam, essas pessoas viviam nos hospitais. E com o fechamento desse hospital, elas foram mandadas para o Colônia de Barbacena. Esse Hospital Colônia de Barbacena, ele era um depósito. Claro que não era só ele, um depósito de pessoas. As pessoas eram enviadas para lá para morrer. Esse Hospital de Barbacena, ele foi criado em 1903, junto com um cemitério. O cemitério foi criado junto com o hospital. Porque era isso, as pessoas iam lá, passavam suas vidas, morriam e depois não podiam ser enterradas também nos cemitérios com outras pessoas. Porque não queriam que... Algumas pessoas não queriam que outras pessoas fossem enterradas com elas e seus familiares, né? Quem que elas não queriam que enterrasse junto com elas? Suicidas, pessoas pretas e pessoas doentes ou pessoas com deficiência. Então, esse hospital foi criado lá em 1903, junto com o cemitério já.
parece que até 1930 esse hospital ele meio que funcionou, seguindo a medicina francesa ali, né? A gente estudou a medicina francesa, a alemã e a inglesa na PNP anterior, né? E daí em 1930, com o Estado Novo, Getúlio Vargas chega ao poder, né? Ele toma o poder e as coisas mudam um pouco, é um Estado autoritário, né? Não estão mais nem aí com essas pessoas, deixam as pessoas morrer, começa a faltar alimentação nesse hospital e se torna uma coisa bem horrível. Tem uns documentários aí, tem um que é para maiores de 16 anos, que é o Holocausto Brasileiro, e tem um que eu acho que é livre, que é Em Nome da Razão, sobre esse caso do Hospital Colônia de Barbacena. Tem histórias terríveis do que acontecia lá dentro. E na década de 70 vai essas crianças com deficiência são mandadas para lá, que ficam conhecidas como os Meninos de Oliveira, que é o hospital que fechou, né? E essas crianças chegam lá para viver entre adultos, sem roupa, sem alimentação. As pessoas faziam seus próprios colchões para ter onde dormir, arrancava palha, fazia. Tem relatos de pacientes que dizia que era terrível porque vinha formiga junto na palha, eles dormiam com as formigas. Terrível, pior que um presídio, né? Se vocês já estudaram, já pesquisaram aí alguns presídios, os hospitais psiquiátricos e do século XX estavam bem próximos, né? Se esses hospitais são exemplos, né? Esse Colônia de Barbacena, segundo os autores, ele representa outras instituições. Então, era assim que eles entendiam. Até as pessoas que violaram direitos humanos, por exemplo, nesse hospital, elas não são culpabilizadas por esses crimes, porque não se entende que era a medicina da época, que eles fizeram o que podiam. Mentira, né? Porque a medicina nunca disse que passar fome é bom. Essas pessoas morreram de fome. Enfim, e essas crianças chegaram lá na década de 70 com 3 funcionários para cuidar delas, 140 crianças, né? Chegou lá 3 funcionários, apanhavam e etc. E em 1979, chegou um fotógrafo lá do jornal Cruzeiro, tirou umas fotografias e publicou, né, na imprensa. Houve uma comoção popular, também teve uma visita de gringos aqui que fizeram um auê lá fora. Então o hospital foi fechado. E isso coincidiu com um momento, aí década de 80, 90, que as pessoas estavam revendo a maneira de tratar as pessoas com deficiência. Então vocês viram, a professora Daniela falou, né, a integração, a preocupação com a integração começa há uns 50 anos, com a inclusão começa a se preocupar na década de 90. E hoje, não dá pra gente dizer que tem uma ordem cronológica, né? Até 1950 as pessoas eram estúpidas, depois as pessoas... Não, a gente convive, né? Hoje ainda tem pessoas que não entendem, que estão mais próximas dos nazistas, dos fascistas, de ver o outro, ver o diferente como inferior. E ver como inferior para ver como inferior e que precisa ser exterminado são poucos passos. Outras pessoas entendem, as pessoas com deficiência, elas precisam de acessibilidade, né? Vai ter uma fala, tem que ter um intérprete de Libras, vai publicar um livro, publica em braille também. Enfim, as pessoas precisam só que o que é produzido seja acessível, precisa ir num lugar e ter como... ter acessibilidade física também, né? Pode entrar, pode se locomover, enfim. A gente entende que essas pessoas têm direitos, como todas as pessoas têm direitos, né? Ó Manel, tenha compaixão, tira nós todas desta prisão. Estamos todas de azulão, lavando o pátio de pé no chão.
Lá vem a boia do pessoal, arroz cru e feijão sem sal. E mais atrás vem o macarrão, parece cola de colar balão. E mais atrás vem a sobremesa, banana podre em cima da mesa. E mais atrás vem as funcionárias, que são as putas mais ordinárias.